meu nome é Alberto Meyer, eu sou professor da Universidade Web FenaBrave. Estou aqui hoje para apresentar para vocês um material dedicado às pessoas que trabalham com caminhões e ônibus e equipamentos também. O que eu fiz foi pegar uma ficha técnica de um veículo e mostrar cada item dessa ficha técnica, como é que você pode usar durante a sua argumentação no momento de venda. Tá? Hoje em dia a gente consegue muito facilmente informações sobre um produto, sobre alguma coisa que a gente tem interesse, né? E muitas vezes a gente não sabe tratar aquela quantidade de informações e utilizar elas da forma mais correta para aquilo que você pretende. Eu vou exemplificar. Vamos imaginar, por exemplo, que aí na sua cidade tenha um dono de um pequeno hortifruti, antigamente chamava de quitanda, né? E esse proprietário resolve melhorar a frequência de chegada dos seus produtos comprando um caminhão, por exemplo. Ele vai comprar um caminhão e vai fazer a visita naqueles pequenos sítios que são fornecedores dele para poder ter produto mais rapidamente. Agora, o que será que ele imaginou para comprar aquele caminhão? Será que esse caminhão que ele está imaginando vai conseguir fazer o percurso naqueles sítios que são fornecedores deles? Será que, por exemplo, o caminhão que ele vai comprar em algum determinado lugar não tem árvore que vai, por exemplo, danificar o baú na primeira viagem? Será que ele levou em conta, por exemplo, que tem uma passagem de nível que é mais baixo que a altura do caminhão? E assim por diante, né? Então, às vezes ele chega com uma ideia, mas faz parte do nosso trabalho e pegar as maiores informações possíveis do tipo de utilização que ele vai fazer com esse veículo para poder realmente indicar o veículo certo para aquela utilização, ok? Bom, você já deve ter imaginado, por exemplo, ou não sei se você já pensou alguma vez, por que os veículos e equipamentos rodoviários têm um determinado tamanho? Por que eles não são maiores ou não são menores? Tá? Da onde vem isso? Aqui no Brasil e no resto do mundo, vem de uma normatização. Tá? Quem faz isso no Brasil é um órgão chamado CONTRAN. E ele determina as dimensões dos veículos, a distância entre eixo, a largura, a altura e o comprimento máximo. Tá? O CONTRAN também, ele dá modos de a gente identificar o tipo de veículo. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, de veículo leve, médio, semipesado e pesado. O veículo leve, por determinação, é aquele veículo que consegue transportar até 10 toneladas, tanto de carga como de passageiros. Tá? O veículo médio, ele vai de 10 a 20 toneladas. O veículo semipesado é acima de 20 toneladas até 30. E o veículo pesado de 30 a 40. Aí nós chegamos no extra pesado, que é o veículo que vai levar carga acima de 40 toneladas. A distância entre eixos é uma coisa fundamental que deve ser respeitado no veículo. Vamos entender por quê. Quando é feito o projeto do veículo, tá, a gente lembra que o veículo tem que fazer curva e o veículo normalmente tem 4 rodas. Né? Durante uma curva, essas rodas fazem percursos diferentes. Né? Eu vou mostrar para vocês aqui. Quando a direção faz a curva, vocês podem notar que as rodas fazem inclinações diferentes. Quem faz isso é esses bracinhos da direção aqui, ok? Esses bracinhos, se a gente prolongar, ele vai fechar aqui no eixo traseiro. Se eu faço um alongamento desse entre-eixo, essas inclinações aqui não vão coincidir. E aí eu tenho um veículo arrastando a roda numa curva. Eu tenho problema de perda de aderência, tenho problema de desgaste dos pneus. Então, esse entre-eixo, quando ele for alterado, eu tenho que corrigir também os bracinhos da direção ali para que isso não tenha problema. Isso é muito comum, tá? O dono, por exemplo, de uma fábrica de colchão, compra um caminhão, manda alongar, depois ele vem reclamar de desgaste de pneu porque não foi feita a correção mecânica que deveria ser feito. Na questão da distância entre eixos também, uma coisa que deve ser levada em conta é quando o cliente compra um veículo, ele vai colocar o quarto eixo. Tá? Nessa instalação do quarto eixo, ele tem que levar em conta também a alteração do entre-eixo em função de distribuir a carga que ele precisa para esse eixo novo. Muitas vezes você vai encontrar no mercado aí, o cliente colocou o quarto eixo do veículo, mas a única coisa que fez ali foi alterar
o peso, a tara do veículo, não está tendo função em relação a transportar carga. Então precisa ser feita uma análise nessa situação. Uma outra classificação que a gente encontra nas regulamentações do CONTRAN é em termos da nomenclatura comercial do veículo. Então nós vamos ter o caminhão, ele é classificado como caminhão toco, quando ele tem um eixo dianteiro e um traseiro, o caminhão truque, quando ele tem 2 eixos traseiros, tem o caminhão também com 4 eixos, não é? Que ele vai ser chamado de bitruque, ou caminhão com o 4º eixo, aí depende muito da região. Os ônibus também têm uma classificação em função do tamanho da carroceria, ok? A gente tem o micro-ônibus, tem o ônibus articulado, o ônibus biarticulado, né? E assim por diante, né? Depois nós temos lá o cavalo mecânico, que pode ser 4x2, pode ser 6x2, 6x4, ou pode ser 8x2 e 8x4. Tá? Isso também vocês vão ver no próprio material de apoio, que tem lá a descrição que o CONTRAN orienta nos veículos. Outra coisa importante em termos de dimensão, o vão livre dos veículos também é normalizado. Tá? O vão livre é a distância do chão até a parte mais baixa do veículo, que pode ser o eixo, pode ser aquela curva do diferencial, depende do veículo, pode ser um tanque que está mais para baixo, tá? Então, o vão livre, pela normalização, ele tem que ter, no mínimo, 100 milímetros de altura, ok? Em termos de largura, a definição é 2,60 metros e a altura máxima do veículo é em torno de 4,60 metros, exceto para a questão de carreta cegonha, que teve no final do ano passado uma alteração e que nós podemos ter agora 4,95 metros de altura. Nesse vídeo nós vimos rapidamente aí alguns tópicos interessantes sobre a nomenclatura comercial do veículo, como que o CONTRAN classifica em função da capacidade de carga, a largura, a altura, a distância entre eixo, o vão livre. Tá? Você vai encontrar no material de apoio essas informações mais detalhadas, ok? E a gente se vê no próximo vídeo.